A todos, que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir pregar porque eu já cantei bastante. Muito bom, né? Louvar a Deus é maravilhoso demais. Que privilégio. Bem, nós vamos dar continuidade a essa série Antes de Acender as Luzes. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel, o pessoal que está visitando, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de ler com você um texto que está em Lucas, no capítulo 4, verso 42 a 44. Lucas, capítulo 4, versos 42 a 44. Você pode acompanhar ali na tela. E diz o seguinte: quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora, mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Eu não sei quantos de vocês têm também a mesma dificuldade que a minha. Eu tenho uma grande dificuldade, gente. Eu preciso confessar para vocês hoje. Cibele vive pegando no meu pé com respeito a isso. Um dia ela até me chamou a atenção assim, muito seriamente. Ela chegou para mim e disse assim: Manuel, você tem que parar com isso. Você tem que acabar de fazer isso que você faz. E assim, eu fiquei assustado com aquilo que ela estava me dizendo, porque até então eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nunca tinha levado em consideração que eu tinha esse grande problema. E até ela chegar a esse ponto de dizer: você está me deixando assim decepcionada toda vez que você faz isso. Eu não conseguia entender realmente a gravidade. E esse problema, talvez eu pensando nele, imaginei que fosse por causa da minha formação militar. Eu não sei se vocês sabem, mas pode não parecer, mas eu há 17 anos sou militar. Então eu comecei com 18, então toda a minha formação como pessoa se deu nesse ambiente do militarismo. E nesse ambiente a gente aprende a ser voluntário para tudo, a sempre dizer sim, sempre sim. Um bom soldado é aquele que está disposto até dar a sua vida, a sua própria vida. Então, eu cresci com isso em mim. E de alguma maneira eu pensando sobre essa minha dificuldade, que isso possa ter contribuído. Porque assim, eu muito facilmente sou inclinado a dizer sim a tudo. Eu sempre sou muito voluntário para tudo. Eu sempre penso no sim antes do não. E obviamente que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais maduro ou mais velho. E a gente vai parando para pensar mais naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala. A gente vai pensando muito mais nos compromissos que a gente assume, né? Mas a verdade é que eu nunca me dei conta que eu tinha uma extrema dificuldade de dizer não. Dizer não. Eu não sei se você também tem essa dificuldade, não sei se tem alguém aqui que sente dificuldade para dizer não. Eu percebi depois disso que minha esposa falou, que dizer não para mim era um problema, é um problema, eu tenho lutado com isso. Porque de fato é difícil dizer não. É difícil algumas vezes a gente conseguir passar por essa sensação que às vezes ter que dizer não faz a gente sentir. Às vezes essa sensação é o medo de desapontar a pessoa. Às vezes é o medo de fazer com que a pessoa pense sobre nós. A gente sempre está pensando muito sobre como o outro está pensando sobre a gente. E aí quando a gente pensa na possibilidade de desapontá-lo, de ter que dizer um não, a gente fica pensando: o que é que essa pessoa vai pensar de mim? Como assim, né? Dizer não para essa pessoa. Ou às vezes a própria culpa mesmo que termina surgindo, porque a gente sabe que às vezes aquilo que está sendo pedido a gente poderia fazer. Estaria na nossa possibilidade de fazer. E às vezes a gente não faz e a gente se sente culpado por causa disso. Poxa, eu poderia fazer isso e não fiz. Eu sabia que podia fazer e de repente preferi dizer não. Ou então pela pressão. Ou simplesmente porque a gente quer dizer
a gente não quer dizer não. Às vezes a gente quer realmente assumir esses compromissos sem pensar exatamente em tudo aquilo que pode advir de ter assumido um compromisso, de ter dito sim. Então nós terminamos dizendo sim por diversão, por prazer, por culpa, por medo, por ressentimento, por pressão, por tantas coisas, e a gente fica dizendo sim. Alguém propõe alguma coisa para a gente e a gente, estou dentro, eu topo, eu faço. Sim, a gente diz sim, 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 e aí a gente, quando vê, não percebe que está assim, atolado de coisas para serem feitas, ou de compromissos que a gente assumiu com as pessoas, e ao longo da semana a gente tem que dar algum jeito de dar conta disso, ou dormindo mais tarde, ou acordando mais cedo, ou refazendo a nossa agenda o tempo inteiro. Mas a verdade é que por ter essa dificuldade de dizer não para muitos compromissos que aparecem, a gente percebe que a gente de repente está envolvido numa confusão, pelo menos interna, que a gente tem que fazer de tripa coração, para poder dar conta. E aí a gente percebe que não dá. Às vezes a gente assumiu tanto compromisso que a gente não consegue dar conta de jeito nenhum, nem se o dia tivesse mais do que 24 horas. E aí a gente termina por decepcionar as pessoas mesmo. Mas quando eu olho para esse texto que a gente leu, a gente vai perceber, e eu quero conversar com vocês acerca disso, que parece que Jesus ele não tem dificuldade para dizer não. Parece que Jesus aprendeu que dizer não, às vezes, é tão importante quanto dizer sim. Que, na verdade, aprender a dizer não é também a maneira como a gente aprende a dizer sim. Porque, se você observar o texto, Jesus, ele está em Cafarnaum. É uma cidade pequena, possivelmente de pescadores e comerciantes ali na beira do lago. E ele ainda não estava em cena completamente. Jesus até então era desconhecido, as pessoas não conheciam tanto Jesus. Ele não tinha tantos discípulos e nem seguidores. E Cafarnaum realmente parece ser o primeiro lugar que Jesus gasta um tempo considerável. Se você fosse lá aos sábados, você com certeza ia encontrar Jesus ensinando na sinagoga. Nesse mesmo capítulo, no verso 31, diz que todos os sábados Jesus estava lá na sinagoga ensinando. Então, eu não sei exatamente quanto tempo foi esse, mas foi um tempo suficiente para ele criar com aquelas pessoas ali algum grau de relacionamento. Ao ponto de Jesus ir na casa da sogra de alguém que estava doente e lá curar ela. E é verdade então que as pessoas desse lugar, ao verem Jesus tão frequentemente, não só ensinando, e ele não ensinava como eu falo aqui, ele não era um pregador meia boca, ele era um grande pregador, ele era o pregador. As pessoas se maravilhavam da forma como Jesus falava, não só por causa da autoridade com que ele falava as coisas, mas por causa do próprio ensino. Jesus trazia revelações sobre o reino de Deus maravilhosas, até então que eles não tinham ouvido, e eles ficavam de boca aberta. E não somente isso, Jesus, ele só não tinha um ensino poderoso, mas ele curava as pessoas. Ele transformava a vida das pessoas. Ele libertava as pessoas que há tempos naquela comunidade estavam aprisionadas pelo diabo. Inclusive, há um relato nesse mesmo capítulo que Jesus está ensinando e há alguém endemoniado. E Jesus, na mesma hora, fala com aquela pessoa e ela é liberta. Então, veja, Jesus está mudando aquela cidade. Jesus está transformando a rotina daquela cidade. Aquela cidade já não era mais a mesma com a presença ali permanente de Jesus por alguns dias. O cenário já não era o mesmo. Mas aí então, um belo dia, eles acordam. Eles acordam e descobrem que Jesus não está mais na cidade. Eles acordam e descobrem que Jesus foi embora. Jesus foi embora. Jesus simplesmente saiu daquele lugar e o pior, ele não avisou nada a ninguém. Ele não deixou um recado. Ele simplesmente saiu de madrugada e foi embora. E as pessoas ficaram desesperadas. Como assim, né? Jesus foi embora
Jesus saiu daqui do nosso meio e nos deixou sozinho. E então eles montam grupos para procurarem Jesus. E é exatamente essa parte do texto. Esse grupo encontra Jesus. Esse grupo consegue localizar Jesus e então, chegando diante de Jesus, se surpreende com a resposta que eles ouvem de Jesus. Aquele grupo que saiu para buscar Jesus, para pedir para ele ficar, recebe uma resposta que eles não estavam esperando. E a resposta foi: eu não vou voltar com vocês. Eu não vou ficar nessa cidade mais. Você leu aí comigo, né? Ele diz: olha, eu tenho uma missão. Eu vim para anunciar o reino de Deus em todos os lugares. E eu não vou ficar mais aqui, eu vou seguir, eu vou cumprir a minha missão. Essa realmente não era a resposta que eles estavam esperando de Jesus. Talvez eles esperassem que Jesus dissesse assim, como nós, todos nós, estamos tão acostumados a dizer quando as pessoas insistem conosco. Já percebeu que às vezes é difícil dizer não para uma pessoa, porque ela insiste demais com a gente. E ela não só insiste, ela utiliza de mecanismos emocionais para forçar a gente de alguma maneira a ter que aceitar aquele pedido. Foi mais ou menos o que eles fizeram. A gente lê às vezes assim rápido o texto e não percebe, mas diz que eles imploravam. Eles estavam pedindo: pelo amor de Deus, Jesus, fica aqui com a gente, não vá embora. Mas Jesus parece que não tem dificuldade para responder a eles. Jesus olha para essas pessoas que ele havia passado semanas com eles. Pelo menos todo sábado ele estava ali falando. Pessoas que ele conhecia muito bem, pessoas que ele ia na casa, que ele comia, que ele bebia, que ele passava uma tarde conversando depois da sinagoga, aqui como a gente fica ali no final tomando um cafezinho. Jesus estava olhando para essas pessoas que eram possivelmente pessoas queridas para ele e simplesmente diz não. Jesus diz não para aquelas pessoas. Ele diz: eu tenho que ir compartilhar as boas novas do reino de Deus. E eu penso assim, imagina que você é uma dessas pessoas de Cafarnaum, que você está nesse grupo de pessoas que foram lá atrás de Jesus pedindo para ele ficar, implorando: fica aqui conosco. Imagina que você está nesse grupo e você, com toda a esperança do mundo de ouvir um sim, e aí você recebe um não. Como é que você se sentiria depois de ter implorado para Jesus não te deixar e mesmo assim ele ir embora? O que é que você teria sentido? Será que você teria ficado desapontado? Será que você teria ficado chateado, com raiva? Ou com aquele sentimento de abandono? Poxa, Jesus nos abandonou, ele foi embora. Agora também pense pelo lado de Jesus. Pense em estar no lugar de Jesus. Você realmente conhece aquelas pessoas. Elas estiveram presentes na sua vida nesses últimos tempos. Você está começando o seu ministério com essas pessoas. Elas receberam você na casa, compartilharam as refeições, conversaram com você, apresentaram os seus problemas. E agora elas estão diante de você implorando, pedindo para você ficar, pedindo para você não ir, pedindo para você continuar ajudando elas em seus problemas. Mas, mesmo assim, Jesus diz não. Jesus diz não. Jesus, ele diz não e me parece que está tudo bem. Ele diz não e segue o seu caminho. Parece que não há problemas com Jesus em dizer não para as pessoas, mesmo que elas estejam implorando muito para que ele faça alguma coisa. E aí, quando a gente olha, a gente vai perceber que isso vai acontecer ao decorrer da narrativa dos evangelhos. Essa não é a primeira vez que Jesus vai dizer não para alguém. É interessante que a gente vai encontrar alguns textos nos mostrando isso. Por exemplo, algumas pessoas vão
pedir para Jesus fazer milagres. E Jesus vai exatamente dizer para elas: não, eu não vou fazer milagres. O texto diz que os fariseus e os mestres da lei chegaram até Jesus e disseram: nós queremos ver um sinal milagroso. Jesus disse: não há nenhum sinal, eu não vou dar nenhum sinal a vocês. A gente vê também uma mulher que tem a sua filha endemoniada, pedindo, implorando para Jesus libertar sua filha, e Jesus simplesmente não fala nada inicialmente. Ele fica calado, ele diz: não é lícito fazer isso. Jesus diz não. A gente vê também algumas pessoas pedindo o conselho de Jesus para resolver questões. 2 irmãos chegam para Jesus e dizem: olha, nós temos essa questão aqui, nosso pai deixou esse terreno e a gente quer que o Senhor divida isso aqui entre nós. E Jesus diz exatamente: não, eu não vou me envolver com isso, porque que direito tenho eu de julgar ou repartir alguma coisa entre vocês? Não. A gente também vai ver pessoas tentando aconselhar Jesus. Alguns fariseus chegam no meio da multidão e dizem para Jesus: olha, a multidão que está acompanhando você está fazendo muito barulho. Por favor, Jesus, por favor, peça para que eles façam silêncio. E Jesus diz: não, eu não vou fazer isso, porque se inclusive eles ficarem calados, as pedras gritarão. A gente vê também pessoas tentando ajudar Jesus. Jesus está caminhando sempre com muitas pessoas ao redor dele, e algumas crianças chegam para perto de Jesus, e os discípulos dizem: não vamos deixar que essas crianças cheguem até Jesus. E o que é que Jesus responde? Não impeça que essas crianças cheguem até mim. Há um outro texto que mostra exatamente no Getsemane. Jesus está ali no ápice da sua prisão, e aí Pedro, num ato heróico, puxa a espada para proteger Jesus. E o que é que Jesus diz a ele? Não, Pedro, não, coloca a tua espada de volta na bainha, você não precisa me proteger, Pedro. Algumas pessoas ainda, para tentar defender a honra de Jesus, Tiago e João, disseram: Senhor, você não quer que a gente peça para que desça fogo do céu e acabe com essas pessoas? E o que é que Jesus diz? Não, vocês não precisam fazer isso. Algumas pessoas tentam seguir a Jesus, e o texto diz, Marcos 5, 18 e 19, que o homem que estiver endemoniado, ou seja, foi liberto por Jesus, chegou até Jesus e suplicou para que deixasse ir com ele. E Jesus disse: não. Jesus disse: não, vá para casa, para sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E talvez, assim, o texto mais forte para mim é exatamente para a própria mãe, quando ela pede para ele parar um pouco de fazer o que estava fazendo para dar atenção a ela. E o que é que Jesus disse? Não. Está aqui quem é a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, muito embora, eu não sei se você percebeu, todos esses momentos aqui que eu citei, existem vários outros, obviamente, mas se você observar todos esses momentos em que Jesus teve que dizer não às pessoas, eram momentos nobres, eram razões boas, eram coisas legais. Ora, em um momento alguém quer proteger Jesus, em outro momento alguém quer cuidar de Jesus, em outro momento sempre tem alguém com uma boa razão, mas mesmo com essa boa razão, isso não impede de Jesus dizer para essas pessoas: não. Alguns pedidos até foram, talvez, manipuladores demais, porque pessoas manipuladoras, elas têm uma facilidade demais de extrair da gente o sim. É muito difícil não dizer sim para alguém manipulador. Então veja que, embora todas essas pessoas de algum modo quisessem ajudar a Jesus, ou eu estivesse pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa boa, ele diz não. E qual era o problema se Jesus tivesse dito sim? Bem, se nós focarmos na história de Cafarnaum,
o que é que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo para Jesus voltar para Cafarnaum. E o que é que Jesus estava fazendo em Cafarnaum? Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus e curando as enfermidades daquelas pessoas e libertando as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Nossa, isso é muito nobre, né? Poxa, qual é o mal de você ensinar, curar e libertar as pessoas? Não há mal nenhum nisso. Isso seria um excelente motivo para Jesus dizer sim para aquelas pessoas. Era um excelente motivo para ele concordar com elas em voltar. E provavelmente teria sido uma decisão muito boa de Jesus, se Jesus tivesse decidido voltar com eles para Cafarnaum. Imagine como as pessoas daquela cidade não teriam ficado felizes. Imagine, nós trouxemos Jesus de volta para cá. Jesus está novamente entre nós. Isso teria sido uma notícia maravilhosa. Porque o que iria acontecer? Jesus ia continuar fazendo o que estava fazendo. Ele ia ter, talvez agora, mais oportunidade de aprofundar sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. Talvez muito mais pessoas fossem curadas. Talvez muito mais pessoas fossem libertas. E isso seria excelente, seria maravilhoso para aquelas pessoas. E somente para aquelas pessoas. Você consegue entender? Que dizer não passa por aprender sobre si mesmo. Dizer não passa por aprender sobre si mesmo. Porque observe que a resposta de Jesus está a chave. Jesus diz: olha, eu não posso voltar com vocês porque eu tenho uma missão. Eu não posso voltar com vocês porque eu vim com um objetivo específico, que é pregar sobre o reino de Deus a todos os lugares possíveis. Eu tenho uma missão. Jesus foi muito claro que ele tinha um objetivo na sua resposta, que era compartilhar sobre o reino de Deus. E ele então, se dissesse sim para aquelas pessoas, observe, se ele dissesse sim, ele estaria de alguma maneira dizendo não para todos os outros lugares que ele deixaria de ir. E ele teve então que escolher. Ele escolheu a quem teve que dizer sim e a quem teve que dizer não. E se Jesus tivesse feito essa escolha de ter ficado, como eu disse, ele teria basicamente dito para todo o restante não. E aí imagine se Jesus tivesse dito sim. Todas as outras cidades, todas as outras pessoas com que Jesus teve contato posteriormente, como elas ficariam? Será que elas chegariam a conhecer os mistérios do reino de Deus, como Jesus tinha revelado? Os discípulos vão comentar. Será que todos os discípulos seriam alcançados? Porque até então o grupo dos apóstolos, aqueles que estavam ali andando com Jesus diariamente, ainda não tinha se formado. Por exemplo, Jesus não teria encontrado aquela mulher em Samaria. Jesus não tinha encontrado com aquele centurião que chega a pedir para ele ir lá visitar a sua filha, e ele com uma palavra só cura. Ele não teria encontrado aquela mulher que se esforça no meio da multidão para tocar nas orlas de sua veste. Então, imagine, gente, se Jesus diz sim e fica em Cafarnaum, toda a história que se desenrola pela frente, que os evangelhos vão narrar, não teria acontecido. E Jesus, ele exatamente diz sim, porque ele sabe quem ele é. E ele não somente sabe quem ele é, mas ele sabe qual é a sua missão. Então, por isso, ele não tem dificuldade. Ele não tem dificuldade para dizer não às pessoas. E, às vezes, lá no fundo, quando a gente está recebendo as propostas, quando a gente está sendo convidado a fazer alguma coisa, a assumir mais um compromisso, lá no fundo, às vezes a gente não quer dizer não, porque a gente quer se poupar, eu penso, do sentimento da outra pessoa. A gente pensa assim: se eu disser não para fulano, fulano não vai gostar. E aí a gente, para tentar resolver isso, a gente não diz não, mas diz talvez.
A gente diz talvez. A gente diz assim, olha, eu vou ver. Olha, eu vou ligar para você para confirmar. Ninguém aqui faz isso não, né? Olha, você vai, vou ver. Olha, eu posso contar com você. Olha, deixa eu pensar mais um pouco. A gente sabe que não vai. A gente não quer simplesmente dizer não, porque a gente está pensando no sentimento da outra pessoa quando ouvir o não. E aí a gente diz um talvez na esperança de ganhar algum tempo. De ganhar algum tempo para depois chegar lá na frente e dizer, olha, aconteceu um imprevisto. Ninguém aqui faz isso, né, gente? Olha, desculpa, mas eu não vou poder ir porque, sabe, e aí conta uma história. E às vezes até uma história verdadeira, porque no final de contas, quando a gente ganha esse tempo, a gente não está mentindo. A gente só está na dúvida ainda. Mas a verdade é que, se a gente parar para pensar, esse excesso de querer dizer sim, talvez revele algum não que está na gente. Isso talvez revele o nosso coração, revele o tanto quanto a gente pode estar sendo egoísta demais. Porque pense, a gente não está pensando no outro, a gente está pensando na gente. A gente está pensando em como a gente pode ficar mal com o outro. E aí a gente transfere para o outro esse sentimento e pensa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas na verdade o outro não é o objeto, é você mesmo, é seus próprios sentimentos. E aí a gente então procrastina, a gente adia, a gente ganha tempo, mas a gente não diz não. E o pior de tudo é que quando a gente faz isso, a gente ganha esse tempo, na verdade a gente faz duas coisas. A gente ainda continua no risco da pessoa se decepcionar, se desapontar, e ainda a gente faz a pessoa perder tempo. Porque a pessoa poderia, obviamente, encontrar alguém que dissesse de fato um sim verdadeiro para ela. Então, percebe que esse excesso de sim, dessa coisa que a gente sente o tempo inteiro de quando ser convidado a fazer algo, ou assumir algum compromisso, de dizer sem pensar sim, talvez esteja revelando um egoísmo, uma vontade mal resolvida dentro de nós. E aí, mesmo assim, a gente pode às vezes dizer sim, sucumbindo à culpa e à obrigação. É tipo, eu disse sim para fulano, eu vou assumir esse compromisso, mas na verdade você não queria tanto que você fica, poxa, agora eu tenho que ir. Já aconteceu isso com você? Agora eu tenho que ir de todo jeito, porque eu dei minha palavra. E aquilo fica como que uma obrigação. E você reclama dentro de si, né? Meio que pelas pessoas estarem te obrigando a fazer algo que você disse que faria. E o pior, sem a pessoa sequer saber, imaginar. Quantas vezes você já foi a algum lugar por obrigação e chegou lá com um maior sorrisão. E na verdade você não queria estar lá. Foi simplesmente porque você disse sim, você não foi capaz de dizer não. Mas olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5:37. Ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. É interessante, gente, porque algumas pessoas que vieram até Jesus e disseram que queria segui-lo, ele não disse simplesmente sim, ok, você pode me seguir. A gente vê isso em Marcos capítulo 5, versos 18 e 19, que Jesus vai dizer um claro não a alguém que deseja segui-lo. E duas outras vezes, a resposta basicamente que Jesus dá é tipo, você tem certeza que quer dizer sim? Você tem certeza que você quer dizer sim para isso, para ser meu discípulo? E após ele dá um sermão enorme sobre calcular o custo de ser um discípulo dele. Novamente enfatizando
o fato de que até para seguir a Jesus, até para dizer sim para ele não está assim tão preocupado. Nem mesmo Jesus deseja que as pessoas saiam por aí, à torta e à direita, dizendo sim para ele, sem antes que isso realmente seja dito do coração. Então percebe que nem mesmo Jesus, ele quer que você diga um sim responsável. Por isso, toda vez que você dizer sim, que seja um sim responsável, que seja um sim verdadeiro, que seja um sim realmente do coração. E para finalizar, para nós refletirmos e praticarmos, lembre-se que onde está o seu tesouro, está seu coração. O coração de Jesus estava em sua missão. Parece que a grande mola com que fazia com que Jesus não tivesse dificuldade para dizer não quando era preciso, é porque ele exatamente sabia qual era a sua missão. O coração de Jesus estava na sua missão. Então, tudo aquilo que não estava alinhado a esse propósito, ele dizia não. É por essa razão que enquanto as pessoas em Cafarnaum estão pedindo para Jesus fica Jesus, continua fazendo o que você está fazendo aqui. Poxa, é tão bom todo sábado ir lá na sinagoga e ouvir você ensinar sobre o reino de Deus. É tão bom ver a vida das pessoas sendo mudadas, transformadas, as pessoas estão sendo curadas. Que legal, Jesus, continua. Mas o fato que até esse momento a sua missão não se resumia a apenas isso. E então ele diz não. Então Jesus não tem dificuldade de dizer não para aquilo que está desalinhado com a sua missão. Então, sabe, se nós aprendermos que nós estamos em missão, que Deus tem nos colocado nesse grande plano dele, e que ele tem nos dado o privilégio de participar. Se você entender isso, então vai ficar muito fácil para você começar a dizer não para muitas coisas. Você não vai sentir dificuldade, porque você vai comparar. Você vai dizer, isso não bate com a missão de Deus para mim. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Então, por mais que seja bom, entende? Porque tudo aquilo que Jesus estava fazendo era bom demais. Mas é que não era o caminho que ele havia decidido a trilhar. Estava fora do projeto. Então, todas as vezes que a gente se deparar com compromissos, pense sobre a missão de Deus para a sua vida e se isso está de acordo com ela. Jesus não perdia tempo em coisas que não o levava para mais perto daquilo que era o seu chamado. Às vezes a gente está muito atarefado porque a gente tem perdido de vista o nosso chamado. A gente tem perdido de vista a obra que Deus começou em nossa vida. Então a gente começa a dizer sim para tudo. A gente não pesa muito as coisas. E a gente vai se afastando sem perceber daquilo que Deus preparou para nós. Em segundo lugar, diga assim rápido, apenas para as coisas que fazem parte de algo que Deus já está fazendo e te chamando para fazer agora. Veja, o não de Jesus para aquelas pessoas em Cafarnaum era um sim para aquilo que ele sabia que Deus tinha para ele. Então seja rápido a dizer sim para as coisas que você sabe que Deus tem te chamado para fazer. Seja rápido para dizer sim às coisas que Deus tem te chamado para fazer. E terceiro, dê propósito e significado às coisas que você diz sim e diz não. Porque observe o que aqui diz lá em Colossenses. Paulo vai falar o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. E depois ele vai dizer: tudo o que fizerem, trabalhem nisso de todo o coração. Por isso, escolha dar propósito
a todo compromisso que você assume. Não se sinta nessa obrigação de sempre dizer sim às pessoas. Às vezes o não, ele vai ser bem-vindo e não há problema com isso, desde que você tenha um compromisso de sempre fazer isso de verdade, de fazer e de assumir coisas que lhe tragam de fato alegria e satisfação, coisas as quais você pode de fato saber que o reino de Deus estará crescendo, de que você, como sal dessa terra e luz desse mundo, estará fazendo o seu papel. Então, diga sim, mas diga da melhor maneira que você pode dizer. E uma vez que você tiver dito sim, que você possa proteger esse sim, dizendo não a tantas outras coisas, até coisas boas, até coisas divertidas, qualquer coisa que possa distraí-lo ou afastá-lo do motivo pela qual você foi chamado, pela qual você foi enviado. Porque não há problema em você dizer não quando você já disse sim. Vamos ficar de pé. É isso, antes de acender as luzes, assuma esse compromisso de dizer não a tudo aquilo que lhe afasta da missão de Deus para a sua vida. Uma vez que você disse sim voluntariamente para Jesus e decidiu seguir como seu discípulo, que você permaneça firme nesse propósito. Vamos fazer uma oração.